Hoje você vai descobrir como construir uma máquina de geração de indicações que trabalha para a sua empresa 24 horas por dia. Vamos ser bem dinâmicos, deixa eu até fazer a transição. Já estou com a apresentação aberta e vamos começar pelo ponto principal. Por que você deveria gerar indicações de forma estratégica? O argumento número 1 para você começar a depositar suas energias nisso é que indicações têm o maior índice de conversão do mercado. Comparado a leads outbound, que é quando você ataca o mercado, seja via prospecção fria, cold call, prospecção porta a porta, quando você ataca os seus prospects, seu perfil ideal de cliente, ou inbound marketing, que é o marketing de atração, seja tráfego pago que você roda para uma página, um funil, seja um funil de aplicação, de webinar ou isca. O lead advindo de indicação, ele é o lead que tem maior qualidade e tem a maior taxa de conversão. Isso é imbatível. O grande ponto é que os leads de indicação não possuem escalabilidade, não são tão escaláveis quanto os leads de outbound e quanto os leads de inbound. E aqui você vai descobrir como você faz para construir um sistema de geração de leads de indicação de forma mais eficaz, com que te permita escalar com a base de leads atual, de clientes ativos que você tem hoje. O segundo ponto é que ele reduz drasticamente seu custo por aquisição de clientes, seu CAC. Isso porque as indicações, você não paga para ter indicações, a não ser que você faça um programa de recompensa. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas ele reduz drasticamente seu custo por aquisição de clientes porque você não vai precisar gastar seu tempo, sua energia operacional e também até investimento em ferramentas do seu time de vendas para fazer uma prospecção outbound, assim como você não vai precisar colocar R$ 1 em tráfego ou em ferramentas também de marketing para conseguir esse lead através de uma estratégia de atração inbound, seja lá o que você for fazer para atrair esse lead, você não vai precisar, você não vai ter esse custo. Logo, você não tem um CAC sobre esse lead de indicação, contanto que, de fato, o lead que fez a indicação, ele teve um custo. Isso faz com que você reduza drasticamente seu custo por aquisição de clientes. Então, ele passa um movimento de diluir seu custo por aquisição. Se o seu ticket médio é R$ 100 e você pagou R$ 10 para ter um cliente, se esse mesmo cliente indica uma pessoa para você, um lead, você fecha, o custo por aquisição passa a ser dividido. Então é R$ 5 para cada um, num ticket total, no faturamento total, nessa brincadeira de R$ 200. Então você dilui seu custo por aquisição. Esse é algo muito interessante porque você não precisa depender da indicação para escalar, mas você pode utilizar ela de maneira estratégica para diluir seu custo por aquisição e permitir com que você coloque mais clientes para dentro de casa. O terceiro ponto é que a indicação, de forma estratégica, ela ajuda a atrair clientes mais qualificados e parecidos com os melhores que você já tem. Então você não tem todo o trabalho de definir uma comunicação extremamente segmentada, de fazer aquele funil, seja um funil de webinar, seja um funil de aplicação, seja um próprio formulário de conversão presente no seu site. Você não tem esse trabalho de afunilar para encontrar o seu perfil ideal de cliente. Você já vai conseguir um cliente de boa qualidade, caso claro, você feche esse lead advindo por indicação, mas você não vai ter esse trabalho, você vai ter, além de você ter um lead que ele vem de uma maneira natural, ali pela sua base de clientes, você não tem um esforço de inbound e outbound, o que acontece é que você também encontra os melhores clientes, sendo bem direto a isso. Os melhores clientes são clientes por indicação. É claro que isso não é uma regra, não é uma lei, mas a tendência é que esse lookalike, esse público semelhante de pessoas que indicaram você, se a pessoa está indicando, se a empresa, se o cliente que você tem está indicando você, é porque ele acredita que a solução que você oferece vai ajudar alguém que ele conhece, ele quer prover esse valor. E como nós nos conectamos com nossos semelhantes, grandes são as chances desses clientes que indicam, indicar outras pessoas que indicam. Inclusive a gente vai falar sobre o sistema viral também hoje. Quarto ponto, quarto argumento, que para mim só esse primeiro, só o segundo e o terceiro já tá bom, mas tem mais. O lead por indicação ele também gera um crescimento com a base em confiança, não em promessas. Então você gera leads que eles vêm com base em confiança, no sentido de que você não precisa prometer nada para esse lead, você não precisa fazer uma oferta apelativa no sentido de tentar convencer algo que ele não quer, ou que ele está pensando, está tendo outra decisão, ou que ele está com outras concorrentes sobre a decisão dele. Não, ele é um tipo de lead que
você tendo ele se baseia na confiança que ele tem pela pessoa que indicou, pela empresa que indicou. Então, se, por exemplo, vamos colocar um exemplo bem simples. Se um amigo me indica, eu estou precisando de um barbeiro, e um amigo me indica um barbeiro, que ele falou, não, esse daqui é o barbeiro que eu passo, ele é um barbeiro muito bom, ele corta cabelo muito bem, o que acontece é que eu não vou olhar para o barbeiro no sentido de, vou procurar outro, vou ver se ele é bom, vou ver quais são os pontos, não. Eu vou ir no barbeiro por conta da confiança que eu tenho nesse meu amigo. Então eu utilizo a confiança, o barbeiro nesse movimento utiliza a confiança de um cliente dele, a confiança que um cliente dele tem entre suas amizades, entre suas conexões para vender. E esse é o propósito. Então um lead que vem por indicação, ele é um lead que ele está confiando na palavra da pessoa que indicou, está confiando na pessoa que indicou. Então você utiliza as relações que as pessoas têm em seus círculos de amizade, de conexões, você trabalha um crescimento com base em confiança, não em promessas. Isso é muito poderoso, é muito bonito, é muito orgânico. E é interessante porque você vai ter clientes de melhor qualidade também por conta disso. Porque se está gerando resultado para um cliente que você já tem, esse cliente indicou outro que está fechando com você também, o ponto que esse cliente que veio por indicação, ele vai estar se baseando não na sua promessa, não em nada da sua oferta. Claro que isso vai impactar bastante, mas o ponto principal é a conexão que ele tem com a pessoa que indicou. O quinto ponto é que cria um efeito viral gratuito para o seu negócio. Então você acaba gerando leads, aproveitando mais de uma base de clientes que já monetiza você, que já paga você. E isso é simplesmente sensacional e acaba trazendo impactos, transformações como a própria redução drástica do seu custo por aquisição de clientes. E também funciona mesmo com um orçamento de marketing limitado. Então, você não precisa ter uma grande verba de marketing, você não precisa ter milhões ou até centenas de milhares de reais ou dólares, seja lá onde você esteja correndo negócios, você não vai precisar de uma verba infinita, de uma verba grande. Isso daí, mesmo com uma verba limitada de marketing, você consegue criar um sistema que é eficaz, que é efetivo. E claro que com o passar dos resultados você pode aprimorar esse sistema, você pode depositar mais budget, mas a princípio você não tem que ter uma verba ilimitada, você não tem que ter uma alta verba também. É um ponto que ele sempre é crítico no sentido de marketing, é quanto que eu vou gastar, é quanto que custa. Não tenho verba para isso. Não, fica tranquilo. Com a verba de marketing limitada você consegue fazer isso acontecer, você consegue fazer esse sistema de geração de indicações virar. E o que você vai aprender hoje? Você vai aprender como que o efeito wow, como gerar esse efeito wow no seu cliente, que é o que a gente chama de indicação passiva. A indicação passiva é uma indicação natural que o cliente faz a partir da experiência que ele teve com você. Ele acha a experiência que ele tem com você tão profunda que ele vai fazer uma indicação que é uma indicação passiva, ou seja, você não força, você não empurra. Além disso, você vai descobrir como construir um sistema previsível de geração de indicações, que aí é a indicação ativa, é onde você influencia, você toma a decisão de fazer alguma chamada para ação, e eu vou me aprofundar quando a gente chegar no tópico, e também como otimizar seu sistema de geração de indicações com o princípio antifrágil de Nassim Nicholas Taleb e dados. Então você vai estar no movimento constante de se aperfeiçoar, e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso na prática. Além disso, você também vai receber um bônus especial e um presente exclusivo. Então assista esse webinar até o final, que aí você vai conseguir garantir esse bônus especial e esse presente exclusivo. O presente exclusivo, ele não tem jeito. Vamos para cima, vamos para a aula, porque a gente tem muito conteúdo pela frente e no final eu revelo para você que está me assistindo. Antes de mais nada, quem é Gabriel Amorim? Quem vos fala? Estou me introduzindo aqui com 9 minutos de vídeo, mas só pontuando, sou especialista em geração de leads. Foram mais de 7 dígitos de faturamento gerado para clientes através de funis de aquisição de leads B2C, que são empresas para cliente, B2B, que são empresas para empresas. Eu estou há mais de 4 anos no mercado, no marketing digital, especialmente há mais de 4 anos atuando na geração de leads, tanto na área de vendas, inbound selling ali no começo da minha carreira, até a própria geração de leads. Então consigo ter uma visão bem profunda de como que funcionam esses mecanismos. Deixa eu até tirar minha câmera aqui para você ver
a imagem da direita de forma melhor. Opa, até ativei errado por aqui. Além disso, sou apaixonado pelo autodesenvolvimento, sou aluno de Alex Hormozi, Dan Kennedy e Russell Brunson, que são as maiores figuras do mercado. Não sei se você conhece eles, mas se você não conhece, fica a oportunidade para você pesquisar, para você conhecer, porque são especialistas que, principalmente Dan Kennedy, fundou o marketing de resposta direta, e Russell Brunson é o pai do marketing de resposta direta digital. Alex Hormozi nem se fala, ele tem uma empresa de aquisição de empresas, o acquisition.com. Então dá uma pesquisada, são caras que têm muito conhecimento, que têm muitos livros, que têm muito aprendizado para prover, e aprendizado sobre oferta, sobre construção de sistemas de geração de lead, tudo. Vocês vão encontrar tudo sobre marketing de resposta direta com esses caras. E eu sou aluno deles. E vamos começar pela frase do nosso icônico Henry Ford. Henry Ford dizia que a melhor propaganda é um cliente satisfeito. Para quem não sabe, o Henry Ford ele é fundador da Ford Motor Company, ele é um gênio, estava à frente do seu tempo e ele já dizia naquela época que a melhor propaganda é um cliente satisfeito, até por conta da indicação passiva que é gerada a partir da satisfação de um cliente. Além do cliente utilizar o seu produto ou serviço, sua solução, como uma moeda social para ele prover para as conexões que ele tem, esse é um princípio que está lá no livro O Contágio, de Jonah Berger, ele vai indicar pelo fator wow, pela experiência que ele teve. Então, a indicação passiva ela é gerada a partir de uma boa experiência. E é nisso que o efeito wow ele se baseia. Não no sistema de geração de leads através de recompensa, que é uma indicação ativa, mas uma indicação passiva é uma indicação que provém do fator wow, da surpresa que o cliente tem com o seu produto ou serviço. E aqui a gente já puxa o tema inicial, que é como gerar o efeito wow no seu cliente, que é a indicação passiva. Então, como você vai fazer para gerar esse efeito wow, que é deixar seu cliente de boca aberta, assim como esse cara aqui que vocês estão vendo aqui. Esse é o objetivo, é deixar seu cliente surpreso, fazer com que ele entre engajado na sua solução, na solução que você proveu, compre de forma engajada e se surpreenda. E aí, para a gente entender, para você entender melhor como que ele vai fazer para se surpreender, o primeiro ponto, ele é o ponto mais importante, que é superar as expectativas logo no início. Então, logo no início, você precisa já jogar ele para cima da montanha-russa, superando as expectativas que ele tem sobre sua solução. Note que quando eu falo de solução aqui, eu estou falando sobre produto ou serviço, a resolução de um problema que você está entregando para a vida do seu cliente. Então, você, de início, precisa superar as expectativas. E aí, como que você faz para superar as expectativas? Você precisa entregar valor que não foi prometido, que é o chamado over-deliver. Ou seja, você precisa entregar mais do que você prometeu. E você precisa entregar o que você prometeu com uma excelência muito, muito potente. Até o próprio livro do Instituto Disney, o jeito Disney de encantar clientes, ele diz sobre esse cuidado que você deve ter com os detalhes, com o que você prometeu, fazer muito bem feito e, além disso, entregar esse over-delivery, esse entregável adicional. Então, quando você for fechar a sua oferta, seja você vendendo um serviço ou um produto, você for entregar a oferta para o seu cliente, você não exponha tudo. Não coloque tudo que você tem. Deixe alguns pontos ali, uns pontos cegos, que são over-deliver, que você vai entregar para esse cliente no decorrer do caminho e ele não sabe. Isso vai fazer com que ele se surpreenda. Ele vai ter algo que ele não está esperando, um valor agregado que ele não estava esperando. Isso faz com que ele tenha o efeito wow. Mas é claro que tudo depende da qualidade da sua solução como um todo. Não adianta você entregar o que você prometeu de forma ruim, entregar um over-deliver ruim ou um over-deliver bom, sendo que o que você prometeu para resolver o problema dele não foi o suficiente. Então, entregue o que você propôs de forma muito boa, com muita qualidade, que aí é onde você supera as expectativas logo no início, e entregue um valor agregado que não foi prometido no início. Assim você vai aumentar a expectativa do seu cliente. Além disso, você também precisa ser rápido e disponível. Claro que isso varia dos tipos do seu modelo de negócio, mas a rapidez e a disponibilidade na resposta e na ação que é tomada, então, por exemplo, aqui, se eu preciso ajustar uma campanha de maneira rápida para um cliente, eu faço de maneira rápida, como eu mesmo falei, de maneira rápida.
Então, se eu precisar ajustar alguma campanha, algo está acontecendo, algo aconteceu, alguma atualização teve no negócio, isso é um exemplo que eu tô te dando. Num cliente que eu tenho, ele quer anunciar, ele quer gerar lead para algum funil específico, eu ajo de maneira rápida. E é aí que a rapidez e a disponibilidade, que é o nada mais do que velocidade mais atenção, disponibilidade contrapondo atenção que você dá para o seu cliente, ele é igual à percepção de excelência. Então, se você juntar o ato de você superar as expectativas, entregando os seus entregáveis que você prometeu com alta qualidade, você entrega um valor que não foi prometido, que é o over-deliver, é algo que você não prometeu, é algo adicional, você agrega esse valor adicional e você junta isso na equação de velocidade mais atenção, você também, só nessa velocidade mais atenção, já aumenta a percepção de excelência e você já vai ter um combo muito potente. Além disso, você precisa reforçar um acompanhamento estreito no pós-venda, principalmente falando sobre produtos onde o ciclo ele meio que acaba depois que o cliente compra. Então, a partir do momento que você reforça o acompanhamento no pós-venda, depois que o cliente compra de você, é onde você também tem um efeitual. Essa questão do acompanhamento, mesmo com que não seja necessário, mas o ato de acompanhar faz com que o cliente se sinta acolhido e também pode ser um diferencial muito grande que vai gerar um efeitual por ele não estar esperando. Além disso, você precisa se importar com cada detalhe da jornada deste cliente na sua empresa. Então, desde o momento que ele entrou no seu funil, que ele não é um cliente, até o momento que ele é um cliente, até os estágios que ele percorre durante o seu LTV, que é o tempo de vida do cliente na sua empresa, os estágios, seja o seu produto, o serviço, não sei, o seu modelo de negócios, mas você vai entender a forma que eu estou produzindo, estou falando conteúdo aqui para você, você vai entender como aplicar. Então você precisa se importar com cada detalhe para fazer com que você tenha essa superação de expectativas logo no início, depois que o cliente compra de você, assim como na própria proposta comercial, na seu próprio tracking de vendas, no processo de vendas também precisa ser algo que você precisa se ater com os detalhes e assim esse é um ensinamento da própria Disney, que a própria Disney nos dá e não tem ninguém melhor que a Disney para dizer como encantar, como gerar o efeito wow. São princípios que eles são princípios de um parque de diversões, mas você pode implantar eles em qualquer modelo de negócio. E não adianta você falar, não, meu modelo de negócio não se aplica, eu não consigo aplicar isso. Não, você consegue sim. Para pensar, coloca a bunda na cadeira, pensa que você consegue sim. Entendendo como funciona essa indicação passiva, eu já te dei o conteúdo suficiente para você já começar a pensar, a refletir em como que funciona, como que está sendo os seus entregáveis, seja do seu produto, do seu serviço, da sua solução, e já trabalhar em melhoras para você ter uma indicação passiva de forma mais poderosa. Mas o segundo ponto, que é aqui onde a gente consegue ter uma escalabilidade maior nessas indicações e não depender sempre do fator wow, porque não é em 100%, 150% dos casos que a gente vai gerar o fator wow. E mesmo se gerar o fator wow, pode ser que o cliente ele se surpreenda, ele seja wowizado, ou seja, ele esteja surpreso, ele esteja feliz e ele não indique. É normal, isso pode acontecer. Mas aí o ponto é você aproveitar esse momento que ele está com a felicidade alta, ele está contente, ele está surpreso, para aí você começar a oferecer a oferecer um lead de indicação dele, que é o que a gente chama de indicação ativa, que é aí quando você atua em pedir para o cliente, em colocar ele em sistemas de indicação, que eu vou explicar para você. Então aqui nesse próximo tema você vai entender como construir um sistema previsível de geração de indicações, que se baseia na indicação ativa quando você ataca a sua base de clientes procurando indicações. E isso é bem interessante porque uma vez que você tenha um fator wow bem definido, você tenha um processo bem definido de over-delivery, de superar as expectativas no início, entregando sua solução com muita qualidade. Então o produto ele é muito importante. A própria Amazon, Jeff Bezos, ele reforça muito essa questão de ser centralizado nas necessidades do cliente. Você já vai ter um passo à frente. Agora, para você ter dois passos, é como que você faz para aproveitar esse efeito wow e transformar ele em dinheiro no seu bolso, transformar ele na expansão da sua base de clientes. E aqui que entra como construir um sistema previsível de indicações, que tendo esses dois pontos ajustados, você começa a ter um sistema viral de indicação,
que cada cliente que vai entrando na sua base, você vai vendendo, vai depositando sua força de vendas em outbound, inbound, nas próprias indicações, mas você tem um volume muito grande de clientes gerando indicações gerando mais indicações. Então, é de fato um sistema viral. Coloquei até aqui os Homem-Aranhas, né? Quando eles se encontram saindo do multiverso, justamente porque um está apontando para o outro. Então, um vai indicando o outro e o sistema ele vai crescendo conforme sua base cresce. Então é um sistema autoimune, é um sistema que ele vai crescendo, vai se expandindo de forma orgânica. Então cada cliente que você traz, ele vai ter um potencial de trazer um novo cliente, que esse novo cliente vai ter um potencial de trazer mais outro, mais dois, mais três, e por aí vai, a conta é infinita. Então quando você tem esses dois pontos, não tem jeito. Algo que, um modelo de negócios que tem muito isso são os softwares, principalmente softwares as service. O SaaS que a gente chama, né? Então o SaaS ele tem um sistema viral muito forte nesse mercado do Vale do Silício em específico. Esse sistema viral em software as a service ele é algo poderoso. Campanhas de incentivo, tem muitas estratégias, mas você pode aplicar isso mesmo que você não tenha um SaaS, um software as a service. Você pode aplicar o sistema viral de indicação em qualquer que seja o seu modelo de negócio, seja produto, seja serviço, seja os dois produtos e serviços. Então esse é o ponto, tá? Você tem um sistema viral de indicação. E como que você faz para construir esse sistema previsível de geração de indicações por meio da indicação ativa, onde você ataca a sua base de clientes? O primeiro passo é você mapear onde o cliente está mais satisfeito e engajado durante o funil. No caso, não o funil de vendas, mas o funil, o mapeamento da jornada dele dentro da sua empresa após a compra da sua solução. Então você vai mapear, você vai identificar qual etapa que ele está mais engajado, mais satisfeito. Se é no começo, se é depois que ele consegue resolver a dor que ele tem. Por exemplo, se você vende colchão, o momento que ele está mais satisfeito é depois que ele dorme uma noite e vê que o colchão é muito bom, vê que de fato é algo que mudou muito a vida dele. Então você precisa mapear qual que é esse estágio que ele está satisfeito, que ele está feliz. Qual que é essa rampa da montanha-russa? Porque é impossível você ter um cliente que tem essa linha infinita de ele entra feliz, ele sai feliz. Não é o playground isso daqui não é a Disney. Né? Embora a gente falou sobre exemplos da Disney, isso daqui não é Disney. Então, você precisa mapear quais são esses picos, onde que o cliente está mais satisfeito e engajado durante essa jornada. E você precisa aproveitar isso para usar esses momentos como gatilho para pedir indicação. E aí tem um jeito certo de pedir indicação que eu vou falar para você. Mas isso se assemelha a um jogo, a uma partida de boxe. É a estratégia da luta. Você espera ele abaixar a guarda, para quando ele abaixar a guarda você conecta um gancho, você conecta um cruzado, você conecta um jab, seja lá o que for. Você precisa esperar ele abaixar a guarda, ele tá satisfeito, tá feliz, que aí você encaixa e aí não tem jeito, é nocaute. Esse é o objetivo. Além disso, você precisa, para você ter um poder maior, você ter um aproveitamento maior dessas indicações nesses momentos de satisfação, estruturar uma oferta clara que comunica o que o cliente deve fazer, como ele deve fazer e qual incentivo. Por que como ele deve fazer? Porque quando você pede indicação para os clientes, pode ser que eles falem, tá bom, na segunda, na terça, da semana que vem, agora eu estou meio ocupado, semana que vem eu vejo isso. Ou até mesmo ele fala, tá, beleza, já indiquei aqui, falei com fulano, ele vai entrar em contato com você. Isso não funciona. Ele precisa passar o contato da indicação para você ter mais controle, você colocar no seu pipeline, já colocar no seu processo de vendas e você tem os dados da pessoa para você poder entrar em contato, fazer esse primeiro contato. Porque se você depende de outra pessoa para entrar em contato com você, sendo que o cliente, claro, muitas vezes pode acontecer, mas a sua taxa de conectividade ela vai ser muito baixa, né? Então, o ideal, o como fazer, é mandar o contato para você. E aí você em contato com essa pessoa. Claro que o poder do inbound, o inbound selling, ele é muito poderoso. Quando a pessoa chega para você, até você ele é muito poderoso. Mas você não pode contar com isso porque você vai perder, você vai deixar muita oportunidade na mesa. Então você pode até falar para o seu cliente dar um toque nele e mandar o contato para você, seja lá o que você for fazer, você vai entender aqui na parte do antifrágil como que você faz para testar e qual que é o raciocínio, a filosofia de testes, de fazer testes com erros mínimos, vamos chegar lá, para você entender como que você vai fazer para estruturar essa oferta, o que você vai proporcionar também para o cliente e por último, qual é o incentivo.
Então você precisa estruturar uma oferta clara que comunique o que o cliente deve fazer, como fazer e qual que é o incentivo. Como assim incentivo? Precisa existir um incentivo para você engatilhar ele, para você impulsionar ele a fazer isso por você. É claro que ele pode te gerar indicações somente se você estruturar uma oferta clara que comunica o que ele deve fazer e como fazer. Pode ser que sim, mas para você fazer com que ele de fato seja obcecado em vender pela sua empresa, além do fator uau, é você estruturar um programa de incentivos. Isso é muito poderoso, seja incentivos por prêmio, em dinheiro, por exemplo, eu pago comissionamento para meus clientes, eu pago uma comissão para eles se a indicação deles fechar comigo. Então, além deles estarem impactados pelo fator uau, da qualidade do serviço de geração de leads, da estruturação de funil de vendas, funil de inbound marketing específico, que é a área que eu atuo aqui, em serviços que constrói funis de inbound marketing, tráfego, preenche esses funis, enfim, é o incentivo. Então, além disso, desse fator uau, o incentivo ele é algo muito importante que ele meio que empurra. Ele empurra o cliente, ele dá esse nudge, né, no cliente. E isso é muito importante, é muito poderoso também, porque você não precisa também depender do que o cliente esteja no estágio máximo de satisfação e de engajamento para ele fazer uma indicação para você, tendo em vista que vai ter um incentivo. E eu sempre bato na tecla que o incentivo precisa ser muito bom. O incentivo precisa ser algo que ele quer, algo que ele precisa. E assim, eu mesmo falo que, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro, todo mundo quer faturar mais, é um desejo comum. Então, se o cliente, ele está satisfeito com a sua solução, ele está impactado com o efeito uau, você presta um bom serviço, entregou um bom produto para ele, e você incentiva ele com dinheiro, caso ele traga clientes para você, ele mande contato de uma indicação e se a indicação fechar, ele ainda é comissionado, então isso daí fica muito mais poderoso, porque ele já está impactado com o efeito uau e ele ainda vai ganhar dinheiro. Eu gosto de dar incentivos em dinheiro, eu sempre gosto. E nessa etapa do antifrágil que eu vou falar para você, de como que você modela, otimiza esse sistema com a filosofia antifrágil, você vai entender como que você vai aplicar também esse sistema de teste. Você pode testar uma recompensa que não é financeira, uma recompensa financeira, mas eu sempre gosto e eu senti mais eficácia, inclusive quando eu implementei sistema de geração de leads em outras empresas, nos meus clientes, em alguns dos meus clientes que eu fiz essa implementação de geração de leads por indicação, o que mais foi eficaz foi as indicações, as recompensas, aliás, em dinheiro financeiro. Mas, em paralelo a isso, você pode criar um programa de incentivo, onde a cada 10 clientes fechados ele recebe uma viagem, pode ser. Isso daí você faz a conta se baseando no seu modelo de negócio, no ticket médio que você vende seus produtos ou serviços ou soluções, e aí você constrói esse ecossistema. Claro que de forma que fique bem claro para o seu cliente, por isso que você precisa moldar uma oferta. Além disso, você precisa criar esse ciclo de motivação para recompensar e reconhecer os promotores da sua empresa. Então você precisa criar esse ciclo, você precisa motivar, você recompensa e reconhece. Como reconhecer? Você pode proporcionar prêmios, você pode proporcionar prêmios físicos, troféus. Eu já tive a experiência de ver sistemas de indicações que proporcionam troféus, premiações para clientes que são promotores, grandes promotores da empresa, da marca. E assim que você meio que hackeia a cabeça do seu cliente, faz com que ele seja um vendedor obcecado pela sua empresa. Então esse ponto aqui, ele é muito poderoso. Você criar esse ciclo de motivação através dos incentivos para recompensar e reconhecer esses promotores é algo muito poderoso, porque aí você começa a construir uma legião de advogados, né? Como o Philip Kotler mesmo pontua, os advogados da marca que defendem a marca, que defendem arduamente, assim como usuários da Apple, entre outras marcas. Eles de fato compram a briga, eles promovem, seja porque eles gostam muito, ou pelo dinheiro, ou pelo incentivo, seja o que for, mas o importante é essa expansão baseada em confiança que a indicação nos provê. E além disso, você precisa facilitar o processo de escala de indicações com ferramentas simples. Então, você pode utilizar ferramentas simples para facilitar essa escala. Existem ferramentas como tem a própria Legit, tem a própria Fidelize, que eles são ferramentas para indicação. Tem até alguns hubs de ferramentas de indicação onde você constrói
um sistema de indicação via mapa mental. Você consegue atribuir ao cliente a indicação, você consegue ter uma visão mais generalizada de quais são os clientes que estão gerando mais indicações. Isso, claro, você pode fazer isso desde que sua estrutura seja muito grande e você precise escalar essas ofertas, essa geração de leads via indicações. Caso sua base seja pequena ou seja num volume que você consiga administrar de forma manual, não tem necessidade, porque você não vai ter uma escala muito grande. Então, caso você precise de escala, sua base de clientes seja muito grande, é interessante você facilitar esse processo com algumas ferramentas que são bem simples. Próprias ferramentas de e-mail marketing, você inserir esses leads em alguma sequência específica, também é algo interessante. Ter ofertas específicas, mensagens copiadas e coladas ali para enviar para o seu cliente fazer a indicação, ou seja lá algo que você queira fazer, uma apresentação, ou um webinar, ou um vídeo sobre, você pode facilitar esse processo. Então vai mais da sua criatividade e da sua mente pensante para você começar a facilitar esse processo de escala conforme sua necessidade e sua base de clientes. Quanto maior a base de clientes, mais difícil é você escalar, você trazer todo esse programa para todos os seus clientes de forma qualitativa e trabalhar essa indicação ativa de forma mais profunda. Mas usa sua criatividade, usa tudo que eu estou passando aqui para você que vai dar certo. E eu falo que vai dar certo não pela construção do sistema inicial. Eu falo com tanta convicção porque a mágica não mora na construção desse rascunho, porque inicialmente vai ser um rascunho, uma versão 1. Eu falo que vai dar certo com tanta convicção porque a mágica ela mora no processo de como que você faz para otimizar esse sistema de geração de indicações com princípios antifrágil e os dados que você vai coletando, não pensando, não imaginando, pesquisando o mercado, mas com skin in the game. É colocar a pele em risco. Se você não coloca a pele em risco, se você não testa com a prática, você não vai sair do lugar nunca. Não adianta você ficar correndo atrás do próprio rabo com researches e researches, pesquisas e pesquisas, folhas e folhas de benchmark. É claro que você precisa ter uma noção da sua concorrência, você precisa ter uma SWOT, desenhar sua persona, mas você não precisa fazer com que esse excesso de planejamento te impeça de tomar uma decisão, de começar a colocar em prática e aprender com a prática, aprender com os dados, com o skin the game, com a pele em risco, com a pele em jogo. E já começando esse tema com uma frase bem interessante do próprio autor do livro do Antifrágil, assim, Nicholas Taleb, a gente fala muito sobre o antifrágil por aqui, sobre como que funciona essa metodologia. Eu posso até gravar um webinar posteriormente sobre como que essa filosofia ela impacta a minha vida pessoal e profissional. O próprio Nassim Nicholas Taleb, que é o autor desse livro do Antifrágil, que é um cara sinistro de gênio, ele mesmo fala que tendemos a olhar para o que confirma nosso conhecimento, não nossa ignorância. Então, eu achei essa frase bem interessante pelo ponto da gente olhar para o que confirma nosso conhecimento e não nossa ignorância. E isso é a forma que a gente olha para os dados. Isso reflete na forma que a gente otimiza. Você não deve otimizar de maneira que confirme o seu conhecimento. Você deve otimizar se perguntando, existe algo mais? Será que eu consigo otimizar de alguma melhor forma que eu não sei? Será que há algum ponto cego? Então essa procura contínua por pontos cegos também faz com que você tire uma visão enviesada da leitura de dados, que é algo muito importante. Então você precisa conhecer o que cada dado está falando, você precisa conhecer o que cada métrica está falando, você precisa conhecer o que é uma baixa taxa de conversão das seus leads de indicação. Você precisa entender, você precisa testar, você precisa analisar de uma maneira investigativa o porquê que tais métricas estão baixas, o porquê que estão altas. E isso não confirmando, fazendo isso de forma que confirme seu conhecimento, mas a sua ignorância. Por isso que os testes são muito importantes. Porque se você tivesse convicção do que fosse estar acontecendo, você não precisaria testar. Você, tenho certeza que é a forma que eu estou mandando, é o meu incentivo que está ruim. Então você não precisa testar, se você tem certeza, você não precisa fazer teste. Ele vai gostar de tal incentivo. Se você tem certeza, você não precisa testar. Mas o primeiro mandamento do marketing de resposta direta é o teste,
é você testar justamente porque você não tem todas as respostas. Você não colocou em prática. Você não tem todas as respostas. E quem vai dar essas respostas são os testes, com base nos dados que você leu, no que você enxergou que pode ser o gargalo, nas opções, e aí você testa em cima disso, mapeando toda essa jornada, entendendo qual que é o ruído no meio dessa jornada e colocando o skin in the game, colocando o teste em prática e, é claro, dentro do princípio antifrágil que a gente vai levantar aqui. Então, o primeiro ponto de como que você faz essa otimização do sistema de geração de indicações com o princípio antifrágil de dados é você criar pequenos testes de indicação, que são chamados microexperimentos. Você pode testar incentivos diferentes, você pode testar ofertas diferentes, chamadas diferentes, você pode testar tipos de oferta também de incentivo diferente. O cliente ele vai ganhar um valor X, ele vai ganhar um presente, um bônus, ele vai ganhar um desconto, ele vai ganhar... O que ele vai ganhar? Qual que vai ser o incentivo? Você pegar um papel, uma planilha, pontuar todos os testes é algo indispensável, isso falando de incentivo, mas algo indispensável para você entender o que funciona de uma forma mais profunda. Então, o fato de criar pequenos testes é porque você não precisa fazer testes estruturais muito gigantes para você acabar não... eu ia falar uma palavra que não pode no YouTube, mas para você não acabar quebrando o seu sistema, reconstruindo ele, testando um sistema diferente. Quando o seu objetivo é dentro do sistema de geração de reações que você tem, é fazer microexperimentos, fazer microtestes, onde você vai conseguir entender o que está validado em cada etapa. E claro, entendendo a métrica correta de cada que corresponde a cada etapa. Então, por exemplo, se sua taxa de conversão de leads de indicação está ruim, existem várias opções. Pode ser sua proposta comercial para esses leads, pode ser a forma que você está abordando eles, pode ser o que a própria conexão que o cliente da indicação que indicou ele tem com ele, às vezes não são amigos tão próximos, às vezes ele talvez tenha feito alguma coisa, não sei, você utiliza a conexão do seu cliente para ele trazer mais pessoas e você vender com base em confiança que essa indicação tem com o seu cliente, mas se não existe confiança, ele não vai converter. Então você precisa ter entendimento de tudo isso, e eu não falo para você saber de tudo isso, saber o que é cada coisa, não. É por isso que você faz teste, é por isso que você testa, você constrói microexperimentos. Mas é muito importante você ter essa mentalidade antifrágil de você sempre testar. Você não é frágil ao ponto de quebrar e rígido ao ponto de tomar um impacto e não acontecer nada, não aprender, não sair do lugar. Você precisa ser antifrágil, no qual você aprende com os impactos, com esses pequenos testes, esses testes de indicação, fazer esses microexperimentos, incentivos, ofertas, seja lá o que for. Até mesmo no seu fator UAU, você fazer esses testes, ver o que mais importa para o cliente. Isso acaba remetendo lá atrás num princípio fundamental, vital do marketing, que é o estudo de persona. Você entender quem que é a sua persona, entender qual que é o seu perfil ideal de cliente e você trabalhar toda a sua jornada com base nele. O que esse cara mais gosta? Qual a expectativa que ele tem? Como eu posso superar? É fazer essas perguntas, identificar esses pontos cegos e trabalhar neles. E de fato entender, ver, analisar no skin the game, na prática, o que está funcionando e o que não está. Além disso, você precisa identificar os promotores mais ativos e aprender com eles. Então você precisa indicar as pessoas, ver as pessoas que mais estão indicando, que mais estão fazendo as coisas acontecerem e aprender com eles, não no sentido que eles vão te ensinar, eles vão te falar alguma coisa, mas aprender com eles, entendendo a jornada deles, entendendo o que impactou no fato dele ser um promotor. Não sei se você está caminhando comigo, espero que sim, que esteja entendendo aqui o que eu estou falando, mas você identificar o porquê esse promotor é um promotor, é você aprender com ele. Então, esse cara promove tanto, ele é muito ativo, ele está indicando muito. Qual que foi o fator, qual que foi a virada de chave que fez com que ele tenha esse aumento de expectativa, com que ele indique? E aí você pode até, dependendo do seu nível de proximidade, chamar ele para conversar ou trocar uma ideia com ele sobre o que faz ele indicar tanto, por que ele indica tanto. Ele pode falar, é o programa de incentivo, é que eu gosto de mandar para os meus amigos aqui esses vídeos que você... Seja lá o que for, você precisa também investigar esses promotores mais ativos, porque você quer ter na sua base de clientes esses promotores mais ativos. Assim você consegue parametrizar de uma forma mais profunda o seu perfil ideal de cliente, que é um perfil ideal de cliente que você quer atrair.
Então, você entendendo esses padrões, entendendo que existem padrões, que existe algo padronizado, você consegue, além de moldar melhor o seu processo de onboarding, de over-deliver, todo aquele ponto que a gente falou no fator UOL, mas na sua comunicação, na forma que você interage com o inbound marketing, com o outbound marketing, que é o marketing de ataque no mercado e o marketing de atração, no sentido de você lapidar melhor sua persona com base nesses clientes que são promotores ativos. São promotores assíduos que são obcecados em vender sua empresa. Além disso, o fato de criar um ciclo de feedback e recompensa é um ponto que foi levantado no tema anterior, mas a gente volta aqui porque o feedback e recompensa, o recompensa está até com dois COs ali, mas o feedback ele é importante para você aprender com o feedback. Você aprender entendendo como que o cliente está interagindo com cada etapa. Eu estou mandando oferta para ele, ele não está se engajando, então, esse incentivo talvez não seja interessante para ele, ou ele não tem entendido direito. Então, como que eu faço para mudar isso? Será que é esse o gargalo mesmo? Será que eu tenho abertura para perguntar para ele? Vou perguntar para ele. E aí ele pode me falar a verdade, ou ele pode mentir. Então, você pode testar em cima disso, desse ciclo de feedback. Além do que ele te fala, além do que os promotores e as indicações podem te falar, mas também do que você percebe em todo o processo. Você ter essa percepção, esse sensor da aranha ligado é muito importante. E a recompensa, ela também acaba sendo importante no sentido de que as pessoas querem ser recompensadas. Então, existe até um livro que fala muito disso, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que fala muito desse sistema de recompensa, dos gatilhos, né? Como você utiliza gatilhos, que nada mais são do que sistemas de economia de energia no cérebro para conseguir mais clientes na sua base. Esse é o objetivo. Além disso, você precisa monitorar, o mais importante, um dos pontos mais importantes aqui, é você monitorar as métricas certas e adaptar sua comunicação com base nesse comportamento real, no skin in the game. Então você precisa olhar para as métricas corretas, que no geral são a quantidade de lead que você está gerando, a taxa de conversão desses leads, o quanto de taxa de conversão de geração de leads de indicação. Então, eu estou mandando mensagem para 10 clientes, estou falando com 10 clientes, só um está me indicando? Opa, o que está acontecendo? Ou só 2 está me indicando entre 100? Calma aí. Então, você precisa ter essa noção de todo o funil. Quantas pessoas você está abordando, quantos clientes seus você está abordando com essa oferta de indicação, quantos de fato estão indicando, qual é a qualidade desses leads indicados. Então você ter essa percepção desses leads indicados, quantos que converteram, porque assim como você tem também o funil construído no outbound marketing, você tem um funil construído no inbound marketing, você precisa também ter um funil no referral marketing, que é o marketing de indicação, marketing de referência, word of mouth, né, que a gente chama. Mas você precisa desse entendimento, monitorar as métricas certas, as métricas que importam. Qual que está sendo o meu custo por aquisição? O meu CPA, tem níveis que eu estou diluindo ele. Eu estou conseguindo diluir de uma forma boa, ou seja, eu estou pagando R$100 de um cliente, eu estou conseguindo diluir esses R$100 para 50, para 30, porque ele está indicando mais clientes. Então, esse que é o ponto principal. Você precisa identificar essas fatias dessa jornada. Quantas pessoas você oferta, quantos clientes de fato indicam, as indicações, qual é a taxa de conversão. E aí, por aí vai, esse ciclo é infinito, dessas conversões, quantos estão indicando. E aí, o sistema viral, ele é muito pareado no sentido que mais clientes indicam clientes que fecham. Então, o sistema viral, ele age com o mecanismo de 1-1, o sistema 1-1. Um cliente e uma indicação fechada, no caso. Então, o sistema viral, ele se torna viral quando você rompe essa bolha de um sistema 1, 0.5, ou seja, um cliente, na verdade, 2 clientes trazem 1, ele não é tão viral, não é tão poderoso, para 1-1. Quando você traz essa equação 1/1, a cada cliente você tem uma venda. A cada cliente você tem uma nova venda. Então você, no software as a service, quando a gente fala em SaaS, isso é muito mais poderoso. Mas você deve estudar formas de trazer isso para o seu negócio, pelo menos chegar em 1/07, 1/08, 09, já é um número muito bom para um serviço, dependendo também do ticket. É claro que você não vai conseguir ter uma escala sinistra, sendo que você tem um ticket muito alto. Então, esse fator, o segundo fator vai ser menor, você vai ficar 1/01, 1/001, seja o que for, você precisa mensurar isso, uma métrica muito importante.
a cada cliente o quanto de vendas indicadas, o referral selling, ele é provido com a base de clientes que eu tenho. Então, se eu tenho uma base de clientes 100 clientes, eu estou gerando 50 clientes de indicação a partir dessa base de 100, o meu fator é 0.5. É 1/0.5. Se eu estou gerando 100 clientes com uma base de 100 clientes, o meu fator é 1. Se eu estou gerando 300 clientes com uma base de clientes 100 clientes, eu tenho um fator 1/3. Então, faça a conta em macro, essa conta vai te ajudar a metrificar o quanto de negócios estão sendo gerados, quantas vendas estão sendo feitas, providas da sua base atual de clientes. Algo muito interessante que você pode mapear. E como bônus que eu prometi para você, os livros mais poderosos sobre geração de indicação. Para quem me conhece, para quem conhece meu lifestyle, minha vida aqui, eu gosto muito de livro e assim, indicações de livros são presentes que eu gosto de receber muito. Nem precisa me presentear com livro, mas uma indicação vinda de coração, uma indicação sincera, uma indicação que de fato é poderosa. Eu vejo com muito, eu dou muito valor, eu gosto muito quando me indicam algo que eu de fato preciso em cima de um problema que eu tenho. Então eu vim trazer para você os livros mais poderosos sobre geração de indicações. E esses livros, eles foram livros que eu li, que eu sei, que eu entendi, que foram viradas de chave para mim nesse processo e que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é o Contágio. Eu citei o Contágio aqui que ele traz, esse sistema viral. Então, o Contágio é do autor Jonah Berger, um autor muito bom. Esse livro é muito bom e ele fala por que as coisas pegam, porque as ideias viralizam, o que faz as coisas viralizarem. E aí fala sobre moeda social, moeda de atenção, como que esse sistema humano, a engenharia social funciona. Isso daqui é muito interessante, ainda mais se você tem um SaaS, ainda mais se você produz conteúdo também, algo que vai te ajudar bastante. O segundo é as armas da persuasão, que eu também citei aqui, como influenciar e não deixar se influenciar, do Robert Cialdini. Lá você vai ter uma noção mais profunda de princípios como contraste, princípios como a reciprocidade, que são princípios muito poderosos até na sua jornada de compra, quando o cliente ainda não é seu cliente. Então você agregar valor, você tem a prova social, também tem o gatilho, como que funciona na mente humana, como que funciona em exemplos, como que você se defende também desses gatilhos, você percebe que você está sendo engatilhado ali sobre esses gatilhos mentais, como que você se defende para não cair numa reciprocidade de algo que não faz sentido para você e faça com que você faça o que você não queira fazer, de fato, genuinamente. Então, foge até um pouco do profissional, mas é uma visão muito interessante. Tem até um livro do Gustavo Ferreira chamado Gatilhos Mentais, que é um livro também mais focado em negócio. São 27 gatilhos que ele destrincha no decorrer do livro, que você pode utilizar tanto na sua venda quanto na sua indicação, na interação que você tem com os seus clientes. Outro livro muito bom é A Máquina Definitiva de Vendas, do Chet Holmes. Esse livro ele fala sobre o processo de vendas, ele fala sobre como moldar seu processo de vendas com base nos leads que você tem. Então, para inbound marketing, é óbvio que a gente vai utilizar o inbound selling, que é diferente do outbound selling. Então, são pontos diferentes, como que você faz também para ter o máximo de aproveitamento no referral selling, na venda através de indicação. Como você monta esse processo de venda de uma forma efetiva que, de fato, traga uma taxa de conversão sobre indicações, leads gerados por indicações maior. E o último, que a gente também citou aqui, é o jeito Disney de encantar clientes, do próprio Disney Instituto. Então esse livro é muito interessante, ele é muito legal, muito poderoso. Ele fala sobre como que a Disney, os mecanismos por trás do jeito Disney de encantar os clientes, o fator wow. Então se você quer se aprofundar no fator wow, esse aqui é o livro. E agora eu vou falar do presente exclusivo que eu tenho para você. Antes eu vou até dar um gole de água aqui, porque esse presente ele é algo poderoso, é algo simplesmente poderoso. Você que está me assistindo, você assistindo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo, você está assistindo até aqui, eu gostaria de te apresentar o diagnóstico de funil de geração de leads comigo, Gabriel de Amorim. Ao consultar alguns amigos meus, amigos que possuem empresa, amigos que possuem negócios e até mesmo clientes que eu prestei esse diagnóstico de funil de geração de leads, um ponto que a gente entrou é que um preço para esse diagnóstico, um preço justo,
ele seria um preço de R$ 1.497. Por quê? O diagnóstico de funil de geração de leads, ele proporciona, isso com base nos diagnósticos que eu fiz, ele proporciona um retorno sobre investimento adicional de 2,3 a 4,7 vezes. Ou seja, com essa análise, esse relatório que eu monto, esse diagnóstico de geração de leads, eu analiso todos os escopos do negócio, a gente vai chegar em como que funciona, e eu consegui prover para esses clientes que fizeram um diagnóstico de 2,3 a 4,7 de ROI adicional. Ou seja, se ele estava tendo um ROI de 3 vezes, a cada R$1 que ele estava investindo, estava voltando 3. Se ele conseguiu um ROI adicional de 3 vezes ou 2,3, de 3 vezes vai ficar 5,3. Ou seja, cada R$1 investido vai voltar R$ 5,30. Então, antes do diagnóstico, ele estava investindo R$1 e estava voltando 3. Depois do diagnóstico, ele estava investindo R$1, implementando todos os passos, todas as estratégias, tudo que foi proposto para resolver os gargalos, estava investindo R$1 e voltando 5,30. Então, R$ 1.497, pelo menos para mim, ele é um preço justo para um aumento pelos clientes que eu tenho de 2,3 a 4,7 vezes de retorno sobre investimento adicional. Ou seja, não é duas vezes de ROI ou 4 vezes de ROI. Não. É adicional, acima do que já tem. É melhorar o que já existe. Ou, se não existe, começar a ter um ROI. A começar a ter um ROI ali acima de 2 vezes. Investindo 1, voltando 2. E para quem que é esse diagnóstico? Para quem que é o público? Para quem que é o público ideal para fazer esse diagnóstico comigo, geração de leads? O diagnóstico é para você que fatura acima de R$100.000 por mês, então você já tem uma estrutura, você já vende, você já tem uma solução validada, seja um produto ou serviço, e você quer transformar o investimento em marketing em um canal previsível de vendas. Então, se você quer transformar o marketing no seu canal previsível de vendas através de um funil de geração de demanda, funil de geração de leads qualificados, através de um inbound marketing e do marketing de resposta direta, esse diagnóstico é para você. Também para você que sabe que está perdendo a oportunidade, mas não sabe onde. Portanto, você quer identificar gargalos no seu funil e melhorar sua aquisição de leads qualificados. Você sente que você não está aproveitando o que você poderia aproveitar. E ele também é para você que está cansado de investir em anúncios sem conseguir ver resultados claros e sem ter um ROAS real sobre as campanhas, até mesmo de tráfego. Então, se você não está conseguindo ter clareza sobre o que você está investindo, o que está voltando, esse diagnóstico também é para você. E também é para você que tem um bom produto ou serviço, tem um produto de qualidade, uma solução de qualidade, você resolve problemas com qualidade, você gera o fator UAU, mas você precisa de mais demanda. Porque não adianta você depender só de indicação, você precisa gerar mais demanda, você precisa colocar mais gente no seu funil, você precisa vender mais. E isso sem depender de sorte ou sistemas de indicação. Porque os sistemas de indicação, eles são eficazes, como eu falei para você, mas eles não são escaláveis. Eles demoram para escalar. A não ser que você tenha um sistema pareado 1-1, que é o santo grau da geração de leads. Além disso, além de ter um bom produto ou serviço, mais precisar de mais demanda para encher seu funil, ter mais clientes, esse diagnóstico também é para você que está pronto para escalar, mas precisa de um direcionamento estratégico e personalizado para crescer com segurança e resultado. Então também é para você que não possui algo pronto, mas está pronto já para escalar. Só precisa desse direcionamento, desse nudge, desse empurrãozinho. E aí eu trago para você que mesmo o valor de um 497 já sendo um preço baixo perto do valor agregado, isso eu falo com base nos clientes que foram atendidos, é claro que precisa de um trabalho mais profundo, de uma execução, e você vai entender como que isso funciona, mas um 497 por um retorno sobre investimento adicional ao que já existe 2,3 a 4,7 vezes, é algo muito barato perto do retorno, perto do valor que é agregado. Mas mesmo esse valor sendo baixo, imagina ele por R$700. Então, de um 497 por R$700 para você ter de 2,3 a 4,7 vezes de ROI adicional. Isso é um preço extremamente mais baixo ainda. Você deve estar até achando estranho que é um preço baixo perante ao retorno sobre investimento que a gente acaba agregando para os clientes que a gente tem. Então, o segundo momento é você entender como que isso funciona.
Então, o preço já é baixo, o valor agregado já é alto, e agora você vai entender como que funciona. O que você vai receber no diagnóstico de geração de leads. Então, o primeiro ponto que você vai receber é a análise completa do seu funil de aquisição de leads atual. Então, tudo que você tem para fazer a geração de leads através do inbound marketing, o marketing de atração, ele vai ser analisado. Então, ele funciona como um raio-x do seu processo atual. Como você está atraindo, convertendo, qualificando e onde você está perdendo dinheiro ou oportunidades. Quais são os gargalos, os ruídos no meio desse processo. O segundo entregável, muito poderoso, é o mapeamento das principais oportunidades de escala. Então, com base nesse SWOT, suposto SWOT que a gente faz aqui, com esse análise raio-x, essa análise completa do seu funil, a gente consegue mapear as principais oportunidades de escala, onde que você pode apertar, que botão você pode apertar, qual é a alavanca que você pode apertar, puxar, seja lá o que for, para você gerar mais resultado com o que você já tem na sua estrutura, apenas fazendo ajustes, implementando testes específicos perante os gargalos que você tem. Então aqui a gente atua na identificação de canais públicos e estratégias que têm maior potencial de crescimento com base no seu momento atual. Tanto com base no gargalo que foi identificado, quanto até com base no mercado, benchmark, o entendimento de mercado, até mesmo as estratégias que a gente já tem validadas com modelos de negócio que podem ser específicos como o seu, pode ser como o seu modelo de negócio como um todo. Então a gente faz um mapeamento das principais oportunidades de escala. E isso é muito interessante, porque assim você consegue colocar um ponto de luz sobre pontos cegos e conseguir escalar apenas fazendo mais teste, apenas tocando em certas alavancas, em tais pontos cegos que você não estava vendo antes. Então só aqui já paga os R$700, já paga um 497 que eu pontuei para você. Além disso, existe uma avaliação técnica das suas campanhas atuais e do seu traqueamento via Google Tag Manager ou a ferramenta que você esteja fazendo de forma nativa no servidor, através do seu site, WordPress, seja lá o que for. Então, você também vai receber uma avaliação técnica das suas campanhas, e se houverem campanhas. Então, feedback sobre seus anúncios, segmentações, criativos, as páginas de destinos com sugestões de práticas de otimização. Também para você extrair o máximo, para você aproveitar o máximo de todas as suas campanhas de tráfego e de toda a sua estrutura de inbound. De um lado mais técnico para você ter um aproveitamento maior de investimento. Então, o investimento que você já está investindo ser melhor aproveitado. Isso daqui também já paga R$700. É uma oferta que eu me sentiria burro se eu não tomasse uma decisão. Parece o que é. Então, é claro que você não tenha a certeza, pode ser que você esteja em cima do muro sobre o que vai ser de fato entregue, sobre a qualidade do que é entregue, mas eu estou pontuando aqui para você entender como que funciona, entender como que o valor, como essa transformação ela é entregue. Então a avaliação técnica, por exemplo, é algo muito poderoso para você entender na sua estrutura atual, algo que você já pode mexer, de algo mais simples que pode te dar o máximo de retorno, o máximo de resultado para você, tá? Além disso, sugestão de estruturação ideal de funil para o seu modelo de negócio. Então existem modelos de negócio de SaaS, B2B, um B2C que vende algum produto específico, algum serviço específico, é high ticket. Então existem funis, estruturas de funis ideais para cada modelo de negócio. Pode ser que você esteja usando algum que você viu na internet, algum que algum especialista, algum guru falou para você. Então o ponto principal é você utilizar funis que se adequam ao seu modelo de negócio. Funil nada mais é do que o mapeamento da jornada do seu cliente até a compra, né? Então, você utilizar o funil correto, utilizar os gatilhos corretos, utilizar as etapas corretas em toda a parametrização do seu funil é algo importante. Por isso existe essa recomendação de funil ideal com a geração de leads consultivos, campanha de valor, automações, seja lá o que for, com base na sua jornada de compra, isso personalizado para você, para o seu modelo de negócio. Além disso, um ponto adicional que é a pitada, eu ia falar pitada da cereja do bolo, mas não, é simplesmente cereja do bolo, que é algo que vai te trazer muito resultado, é um plano de ação estratégico de geração de leads para os próximos 90 dias. Então você vai ter um plano de ação claro do que corrigir, o que testar, onde focar e como construir uma máquina previsível de geração de leads qualificados. E dentro desse processo existe o over-deliver, mas é claro que eu não vou falar para você. Mas o plano de ação é algo muito poderoso porque ele traz essa visão de como que você vai aplicar na prática.
Eu não vou apenas pontuar para você o que precisa ser melhorado e pronto. Mas eu vou te mostrar como que isso vai precisar ser melhorado, o que você vai precisar fazer. Assim como um médico receitando um remédio para um paciente que está doente. Justamente isso. E eu venho te falar para você que G1497 já é um preço extremamente justo para todos esses entregáveis. R$700, mais barato ainda, R$700 para você ter um ROI incremental de 2 a 4 vezes, além de você ter todo esse valor agregado que eu mostrei para você, já é algo absurdo. Só que mais absurdo é isso, é que de R$700 esse diagnóstico ele vai sair para você por zero. Isso mesmo, 100% gratuito. Então você vai ter de 2,3 a 4,7 vezes de ROI adicional. Isso com base nos clientes que a gente tem, nos dados que a gente tem, não estou te prometendo nada, tá? Mas de 1.497, 700 por zero. Esse diagnóstico, tudo isso que eu mostrei aqui para você, análise do seu funil, mapeamento das principais oportunidades de escala, avaliação técnica das suas campanhas e do seu traqueamento, seja Tag Manager, seja lá o que for, sugestão de estrutura ideal de funil, que é a recomendação de geração de leads construtivos, campanha de valor, automações, plano de ação estratégico 90 dias, tudo isso por R$0, 100% gratuito. Isso mesmo, 100% gratuito. E como que você faz para agendar? Você deve estar se perguntando, como que eu faço para agendar meu diagnóstico gratuito com o Gabriel Jamorim, que no caso sou eu? Como que você faz? Como que eu faço para agendar? Eu quero agendar. E aí que eu venho te trazer o como agendar, o como que você vai fazer para agendar esse diagnóstico gratuito comigo. Você vai aqui você vai descer esse vídeo e você vai clicar ali nos comentários. E no comentário fixado, você vai achar um link que eu fixei. Um comentário fixado vai estar uma mensagem sobre agendar, um agendamento de diagnóstico gratuito. Você vai para um site que é um site meu, uma landing page, onde você vai preencher um formulário. Você preenche esse formulário e aí minha equipe vai entrar em contato com você via WhatsApp para agendar a sua reunião online de diagnóstico e geração de leads 100% gratuito. 100% gratuito. Então você não precisa estabelecer nenhum compromisso comigo, nada. É 100% gratuito. É só você ir aqui nos comentários fixados. Ou melhor, vou deixar essa landing page, esse link dessa minha landing page na descrição também para facilitar o processo para você, nos dois. Mas 100% gratuito. E você não precisa estabelecer nenhum compromisso comigo. É só você entrar na landing page, colocar seus dados, nome, e-mail, telefone, o setor da sua empresa, que minha equipe vai entrar em contato com você para fazer o agendamento. Então corre, porque a agenda ela já está cheia. Eu já estou cheio na agenda dos clientes que eu já tenho. E também o diagnóstico também já está acabando. A agenda dessa semana está praticamente cheia. E por fim, nosso queridíssimo grande Gatsby. No fim das apresentações eu fico um pouco mais... Eu acabo falando bastante, produzindo bastante conteúdo para vocês, trazendo bastante conteúdo. Acaba que eu fico um pouco mais cansado ao fim das apresentações, porque é bastante conteúdo, é um conteúdo muito denso, conteúdo de valor, que foram horas e horas de livros, cursos, prática, o skin the game aplicado para adquirir esse conhecimento, e estou entregando ele para vocês. Está natural que eu fique um pouco mais cansado. Mas esse é o fim. Esse é o meu Instagram, meu arroba está abaixo desse fim, que é Gabriel.amorim. Caso você queira me acompanhar mais de perto, esse é meu Instagram. Corre lá, me manda uma mensagem que a gente conversa. Isso daí, meu Instagram está de portas abertas. Mas, enfim, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever nesse vídeo, de deixar seu like caso você tenha gostado e comentar se você quer algum conteúdo específico sobre marketing e vendas, se você tem alguma dificuldade, se você precisa de algo em específico. Comenta aí embaixo que eu posso vir a fazer um webinar ou um vídeo mais curto sobre esse ponto que você levantou. Mas muito obrigado por assistir até aqui. Meus sinceros abraços e vamos para cima. Bora escalar com geração de indicação via o sistema que você aprendeu ou geração de leads inbound, outbound. A escala é o segredo para o sucesso. Vamos para cima. Tchau, tchau. Abraço.